TV Câmara, Campinas. Boa tarde, dando as boas-vindas a todos vocês, aqui na Câmara, nesse dia. Quero já compondo a mesa aqui, o Mário Marcelo, que representa a Secretaria de Educação e coordena as ações de prevenção e combate ao bullying na Secretaria Municipal de Educação. Quero chamar também a Vanessa Rodrigues, que vai falar com a gente, ela vai fazer um pouco aí, falar um pouco da sua experiência pessoal e ajudar a aprofundar um pouco o nosso conhecimento sobre esse tema. Porque, para quem não me conhece, eu sou o vereador Rossini, E é a terceira vez, na verdade, que eu promovo um debate nessa casa relacionado a assuntos dentro desse campo. Nós fizemos, há um tempo atrás, uma reflexão, na época com o professor Ivan Capelato, psicanalista, sobre o fenômeno da baleia azul. Se vocês se lembram quando surgiu e causou muita preocupação, Mais recentemente, nós fizemos uma tarde inteira uma discussão sobre suicídio. E, aliás, existe um mês aí, que é dedicado a refletir sobre isso, que também é um fenômeno, infelizmente, que está crescendo e atingindo uma parcela significativa da população jovem, E hoje nós resolvemos, nessa linha de discussão, aprofundar e debater um pouco sobre o bullying, que de todos talvez seja o fenômeno ou o tema que tem sido mais discutido, debatido, mas continua preocupando pais e educadores. O bullying é um fenômeno social que se manifesta em vários ambientes, em vários espaços, mas ele é muito presente e forte, não sei se principalmente, mas também no ambiente escolar. Talvez uma das razões é porque ali tem a concentração maior de jovens, E isso acaba ocorrendo. Entender, compreender melhor esse fenômeno tem sido uma preocupação de educadores e pais. Porque à medida que você desenvolver uma compreensão maior sobre esse tema, talvez a gente saiba melhor como prevenir e como agir diante de situações que ocorrem muitas vezes no cotidiano, no dia a dia. E a ideia hoje é exatamente a gente passar um período aí, ouvindo um pouco mais sobre isso, para a gente compreender melhor esse fenômeno. Então, quero agradecer a Vanessa, que aceitou o convite, depois ela se apresenta e fala um pouquinho, e aí ela desenvolve o tema. E também quero até cumprimentar o Mário, que tem feito um trabalho fantástico nas escolas municipais. A rede municipal tem tido essa preocupação e tem procurado também desenvolver um olhar mais especializado sobre esse assunto. Então, a minha palavra, na verdade, é só de acolhimento, dar as boas-vindas e desejar que tenhamos uma grande tarde aí, que possamos aprender um pouquinho melhor sobre isso. Eu já passo a palavra para o Mário, para que você... Você quer falar primeiro, Vanessa? Então, tá bom. Então a gente não programou nada assim, então, Vanessa. Tem o controle do... Não? Não? Então, Tá bom. Você quer ficar em pé? Eu prefiro. E aí a gente passa o Caizinho. Eu agradeço bastante. E a gente vai ali. Bem engessada se eu ficar parada aqui. Tá bom. Boa tarde para todo mundo. Peraí. Muito obrigada. Muito boa tarde. Meu nome é Vanessa, eu sou documentarista de cinema, estudante de psicologia, mas hoje eu estou aqui como mãe. Eu vim dividir com vocês um pouco da experiência que eu vivi. É uma experiência real e empírica com esse tema e compartilhar com vocês tudo que a gente tem feito
para lutar contra essa doença, essa praga, né, que acomete dentro das nossas escolas e a violência que permeia as crianças. Você pode passar para mim? Aqui é um pouco da minha história, né? Eu tive contato com esse drama por conta da minha filha. Minha filha, com 5 anos de idade, foi brutalmente discriminada dentro de uma escola. Foi devastada. Eu e meu marido, a gente não sabia o que a gente fazia mais. Comecei a estudar compulsivamente, li 26 livros e não consegui ajudar a minha criança. É uma criança de 5 anos que pedia para não acordar. Isso, para quem é pai, é o pior cenário que você pode imaginar na sua vida, é você não conseguir ajudar uma criança de 5 anos, que é muito pequena, para ser devastada dessa forma. Aí eu comecei a estudar, montei uma palestra para os professores da minha filha, e achei que não era suficiente, resolvi voltar para a universidade para entender esse fenômeno e poder ajudar. Pode passar para mim? Obrigada. E ninguém aqui precisa, né, saber o que é o bullying. O bullying, vocês são professores, estão dentro das escolas, devem ter tido N treinamentos, né? Mas o que a gente precisa saber, pode mudar, é que essa palavra bullying é uma palavra amplamente vulgarizada, né? Eu, como mãe, como profissional, e com minha história passional com o bullying, posso dizer para vocês que não representa nada para as pessoas. Se eu apontar para ele e falar assim, olha, você é um racista, então a gente tipificou ele e eu entendo o tipo de violência que ele faz. Se eu falar, você é misógino, eu entendo que ele é um agressor de mulheres. Agora, se eu falo assim, a pessoa faz bullying, é qualquer coisa. E esse qualquer coisa é um problema, porque tende a minimizar e reduzir o problema. Então, a gente tem trabalhado em nomear essas agressões e entender qual é o sentido e a causa, né, de cada uma dessas agressões que tem acontecido dentro das escolas. Essa lei você pode passar, que acho que eles já estão bem familiarizados. Aqui tem uma redação bem sintética do que as escolas têm que fazer, né? Tem a obrigação das campanhas, prevenir e capacitar docentes. Então, assim, essa lei, vocês já têm conhecimento, não preciso ficar muito nisso, né? Isso é importante, né? Quem está fora do padrão hoje é discriminado. Então, o fora do padrão hoje é também qualquer coisa. Tem um tênis diferente, que não é a escola que seu filho frequenta, classe média ou classe baixa. A pessoa é discriminada, o material escolar faz a pessoa ser discriminada, a cor da pele, o tipo do cabelo. Então, o bullying não é só é racial, é o estético, é multifatorial mesmo. E tudo vira isolamento dentro das escolas. No caso da minha filha, o que acometeu ela foi o cabelo. A minha filha, com 5 anos, ela teve que tomar antidepressivo. Ela tem 10, está brincando aqui, está ótima. Mas isso causou nela uma baixa estima que é muito difícil de recuperar. A devastação que ocorre na infância, ela é muito difícil de ser limpa depois. É muito grave. O cyberbullying é o que a gente mais tem visto na área da adolescência. Eu estou produzindo um filme, eu sou documentarista, um filme exatamente sobre bullying, onde a gente estudou 1 ano e 7 meses para pensar as histórias e poder fazer essa descrição dentro da obra cinematográfica. E o cyberbullying é uma coisa tão devastadora, eu acabei conhecendo 8 pais de crianças que se mataram. E a pergunta é assim, né, o quão monstruoso a gente é
que a gente vê uma criança chegar em casa com 11 anos, 12, passar uma navalha no pescoço, porque está fora do peso, e a gente vai cruzar os braços e, como sociedade, morreu de bullying, e ser mais um nome, né? E entender o que está por trás dessa violência, né? Como é que a gente pode agir? É muito cruel o que a gente tem visto. Crianças muito novas e muito perversas, né? Da onde vem isso? Porque são crianças. Eu me deparei com esse problema. As crianças que isolaram minha filha não era convidada para ir no aniversário das outras crianças, não tinha amigo na escola. Na festa junina, eles combinaram de ninguém dançar com ela. Então, assim, crianças muito pequenas. Para a mãe da vítima, a vontade que dá é de voar na criança no primeiro momento. Só que são crianças. A gente não pode punir, a gente tem que educar. E não existe outra forma de transformação que não seja via educação. Eu não conheço nenhuma outra, né? Pode passar. Uma criança hoje que tem acesso à internet, ela está nessa rua, gente. A internet hoje é uma rua com 5 bilhões de pessoas. Então, assim, o meu sobrinho, ele conversa com um rapaz que ele é japonês. Ele não fala japonês. E a gente descobriu isso sem querer. Como? As pessoas, elas traduzem lá, mas assim, conversando com... Então, assim, é muito importante a fiscalização do que as crianças estão vendo na internet. Isso, para pais, é fundamental. Porque você não sabe com quem sua criança está conversando. Em casa, a gente tem um espião dentro do celular, dentro do computador. Mas, assim, eu sei que esse é um recurso que pouca gente usa, apesar de ter gratuito já. Mas quem é da área consegue, né? Mas, assim, professores que vão dizer isso para os pais, a gente sabe o quão difícil é envolver famílias, né? E as famílias checarem esse tipo de situação. Pode passar. Pode passar. Alguém já leu o termo de uso desses aplicativos ou não? Eu acho que quase toda criança tem acesso a isso, né? Facebook, Instagram, celular, YouTube, e tem outros aí, que essa palestra ela já foi feita há algum tempo, mas olha as idades que é. Então, quando a criança faz, ela tem uma conta na rede social. Isso é importante para vocês envolverem pais. 16 anos. Tem criança de 10 anos que tem canal no YouTube. Né? E para você abrir um canal, hoje, você tem que ter um e-mail no Gmail. E se você mudar a idade da criança, isso é falsidade ideológica. É crime. A gente né? É comum as crianças terem, mas é crime. Mudar, entendeu? Mas todas essas idades, elas estão lá naquele termo que a gente vai só passando, né? Passa para o próximo, passa para o próximo. Confirma. Mas o que isso nos sinaliza? Se sua criança tem, ou nas escolas, quando a gente vai falar para pais, se as crianças têm, é uma relação de confiança, mas o pai e a mãe têm que fiscalizar, é obrigação. A gente tem que saber o que eles estão fazendo nas redes, porque quem vai responder é o maior, não é a criança, né? Então, se uma criança compartilha foto de outra criança, de maiô, de calcinha, isso daí é um problema gravíssimo. Quem vai ler o ECA lá sabe. E quem vai responder é o pai e a mãe. Então, assim, quem tem que checar isso somos nós, adultos. E isso é muito importante na hora de falar com pais. Porque, às vezes, o pai acha lindo o filho ter canal no YouTube, mas nunca checa realmente o que está ali de conteúdo, o que ele está falando nas redes, o que ele está curtindo. Né? Já tem jurisprudência hoje de uma curtida a pessoa ser penalizada. Quem curte, concorda. Né? Esse é um caso que eu vou dividir com vocês de uma criança que veio a óbito. Essa criança, ela se matou.
por conta do peso. Não suportou a exaustão da humilhação. E quando a gente fala de bullying, muitas pessoas acham que é mimimi, acham que é um tema banal, que na época delas era diferente, mas é muito cruel. Então, você imagina que um pai acabou de perder sua filha de 13 anos, porque ela não suportou e se enforcou. E ele chega em casa, passa o primeiro slide, e isso estava no Facebook da criança. Ele foi invadido por alunos, colegas. Passa a próxima. Colegas de turma. Aí a gente pensa, meu Deus, um caso, 2 casos. Pode passar. Deu para ler, gente? Deu? Olha, vocês viram? Isso aqui estava na internet disponível e ainda está. Eu que acabei riscando. Esse riscado vermelho é meu. Aparece a fotinho da pessoa e o nome da pessoa. Olha isso. Então, é com isso que a gente está lidando, né? A morte de uma criança vira chacota de outras crianças. Como isso é possível, psicologicamente falando? O que aconteceu que a gente regrediu tanto para poder assistir uma coisa dessa? Né? Então, assim, realmente não dá para ficar, né, Mário, de braços cruzados. Não dá. Depois que eu passei por todo aquele grave problema com a minha filha, eu fiz uma palestra com os professores da escola da minha filha, porque o problema estava instalado e tinham muita dificuldade de resolver aquilo. O resolver não é chamar e pedir para as crianças ficarem de bem nós vamos monitorar. A questão é educar mesmo. E tem que ser diário. Não pode ser uma campanha uma vez ao ano. É diário. É todo dia. Existem ações muito simples, assim, altamente aplicáveis. Imediatamente que você toma conhecimento, você consegue aplicar nas escolas sem custo, ou a custo quase zero, uma caixa de papelão que nós vamos ver. Mas, assim, a gente precisa fazer alguma coisa. Né? Eu acabei fazendo aquela palestra, uma professora que saiu daquela escola, foi trabalhar em outra escola, me chamou para ir nessa outra escola. Faz 5 anos que eu passo de escola em escola, dividindo a minha experiência e tentando ajudar como eu posso. Daí encontrei um anjo da guarda, apresentado pelo Rossini, que faz um trabalho extraordinário. Eu não conhecia o trabalho da Secretaria Municipal de Educação via Mário, que ele faz nas escolas. Ele vai dividir com vocês o que está dando certo. Mas é isso. É um pouco a sociedade, a mãe, é um profissional. A gente tem que se juntar, porque a gente não pode mais assistir uma coisa dessa. Isso é gravíssimo. Tem um vídeo mais forte que eu optei por não passar, que quando eu faço, às vezes, um chacoalho nos pais, eu passo para que eles entendam. A gente precisa conversar com pais, a gente tem que conversar com o filho, a gente tem que conversar entre nós sobre isso. Pode passar. Então, esse tipo de coisa, quando chega num grau desse, a pessoa vai ser penalizada criminalmente. Olha lá, tem vários, né, que se enquadram ali. Não fica mais no âmbito escolar. A gente já, né, pode passar. E o que sobra para essa criança que foi devastada? No caso, essa daí não suportou, né? Sobra uma ferida que não fecha. Né? Eu, como mãe, posso dizer para vocês, são longos 5 anos que a gente tem tratado da minha filha com um psiquiatra, com um psicólogo. Uma criança de menos de 5 anos tomar antidepressivo, né? É muito difícil. Aí você vê, as pessoas falam assim, o outro médico dela queria dar o antidepressivo e mais um outro remédio para melhorar a serotonina da cabeça. Eu não deixei mais. Eu acho um exagero.
a gente medicar desse jeito, as crianças estão sendo dopadas, a gente está exausto de ver crianças sendo medicadas, né? Eu pus ela no esporte, o esporte também ajuda a melhorar a sinapse, eu não quero, né? Mas assim, é um processo. E essa criança, que hoje tem 10, não sai de casa sem antes trocar umas 5 roupas diferentes, porque ela acha que está feia. E ela olha no espelho e fala assim, mamãe, eu queria ser bonita. Isso é um trabalho que é um tijolo de cada vez. E é muito difícil da gente apagar isso. Pode passar. Pode passar outro. Em casa, quando a gente trabalha com a participação da família, ela é tão fundamental quanto a ação dos educadores, né? Porque a criança ela aprende muito mais pelo que ela vê, né? Vocês sabem disso, do que a gente prega para ela. Pode passar. Isso é uma ilustração que eu peguei também na internet. Uma mãe que invadiu dentro o site de uma escola para alterar a nota da criança. Então, assim, as famílias estão corrompidas. É um exemplo para dizer isso, né? As famílias estão corrompidas. O que adianta eu falar para minha filha, né? Não faça isso se ela me vê berrando no telefone com outra pessoa, destratando a pessoa que abre a porta para mim entrar, ou uma funcionária que você tem na sua casa. Então, é isso, elas vão reproduzir mesmo. Não adianta. E existem coisas que os pais... Não existe possibilidade de a gente negociar com os filhos. A gente quer proteger, mas a gente tem coisas que a gente tem que ser duro. E o pai da vítima ou o pai do agressor tem que entender que esse ciclo ele é inegociável mesmo, né? Quando a criança fala assim, eu não quero mais estudar, eu não vou fazer a lição. Não tem negociação com educação, não tem negociação com a alimentação, né? Com saúde em primeiro lugar. A gente não vai deixar as crianças se entupirem de doce. Não tem negociação com os valores. Então, assim, isso tem que ficar muito claro para os pais. Porque a culpa hoje, a gente vive trabalhando, a gente trabalha de uma maneira tão esquizofrênica hoje, tão alucinógena, que a gente não presta atenção no outro. Né? Pai e mãe depositam os filhos nas escolas, pegam no fim da tarde, leva para casa, dorme no outro dia, é essa mesma rotina. E, assim, quem é que está formando o seu filho? Felipe Neto? Né? Então, esses valores a gente tem que deixar muito claro para as famílias, que você não tem que ser amigo do seu filho 100% todo o tempo. E essa não é a função dos pais. Mesmo no meu caso, que eu senti muita culpa, porque eu demorei 6 meses para enxergar o problema dentro da minha casa. Mas esses valores, mesmo minha filha doente, não tem como negociar. Não pode ser malcriada, destratar uma pessoa moralmente. Isso é inadmissível. Isso é educar. Não importa o quão seu filho tenha sido dilacerado, ele tem que aprender que a gente tem que respeitar as pessoas. Esses são os valores sólidos que a gente deixa para os nossos filhos. Toda família tem aquele tio brincalhão que faz brincadeira de todo mundo e é o herói da família, né? Então, isso é uma coisa, né? As crianças às vezes acham interessante aquele tio que acha engraçado tipificar, né? Aquele é o careca, aquele é o gordo, aquele é o negão. Então, esse olhar a gente tem que ter também dentro da nossa casa, para a gente poder passar valores, né? Se a gente acha engraçado o tio Zé que ri nunca a gente vai conseguir ter uma conversa franca com os nossos filhos. Pode passar. Bom, esses são os tipos, né, de bullying mais comuns que a gente vê. Pode. Esse também. Essa parte da escola é importante. Pode pôr no próximo slide. A gente gostaria muito que as crianças que assistem
né, essa violência, pudessem contar. E não são todas as crianças que contam, né? Tem a vítima e o espectador. Ele tem um papel fundamental ali. Quantas pessoas viram a minha filha sendo isolada, sendo ridicularizada, sem amigos, chorando? Até a professora me disse, eu sempre vi ela tomando lanche sozinha. Né? Mas, assim, como é que as crianças vão contar? Às vezes ela tem medo da professora, né? A professora é brava, a diretora é brava, não sei, não é? Então, assim, isso é uma ação que foi feita em vários lugares. Essa caixa de bullying é uma caixa de papelão, uma ação super simples, que não fica dentro da sala de aula, fica nas escolas. Em qualquer lugar, perto do bebedouro, a pessoa não tem que se identificar e ela conta ali. Olha, fulano está sendo ameaçado por ciclano. Piu, fica ali. Então, assim, é uma ação super simples. E os responsáveis, eles abrem essa caixa semanalmente e a gente vai coletando dados. É uma ação que não custa, mas ou disponibilizar um e-mail, mas, assim, a gente tem que ter um canal para que essas pessoas possam deletar com confiança, porque existe uma cultura de não falar, né? Tanto da vítima quanto do agressor. A vítima fica aterrorizada, às vezes não fala nada. E, muitas vezes, o agressor, o que ele faz? Ele intimida as outras pessoas também. Mesmo quem não concorda e acha... Às vezes não sabe como vai contar, vai chegar, né? Então, esse é um canal importante para a gente trabalhar. Pode passar. Isso. Quando a gente escuta falando de inteligência emocional, há mais de 20 anos, né, o Goleman já falava disso, ele fala muito da empatia. E o que a gente sabe, pode passar, sobre a empatia mesmo? Né? Se colocar no lugar do outro. Se colocar no lugar do outro é uma frase muito pobre para a empatia. Porque eu conheço você... Eu me simpatizei demais com você, criou uma empatia, né? Automaticamente, se eu te ver outro dia ali, vou perguntar, olha, poxa, tá tudo bem? Adorei o Mário, lógico que eu vou perguntar, tá tudo bem? Mas, assim, a empatia que nós estamos falando é uma empatia construída, né? Lidar com a diferença. É quando você se depara com uma pessoa que dificulta a sua vida. Você acha que é fácil ser empático com o cara que puxa o seu tapete no trabalho? Né? É aí que a gente tem que ser empático, usar a nossa inteligência emocional. O que está acontecendo com esse cara que ele é tão grosso, que ele é tão agressivo? Será que eu posso perguntar? Será que eu podia chegar nele e falar assim, tudo bem? Você está com algum problema? Porque isso tem na nossa família. Às vezes nós somos empáticos com as pessoas estranhas e você tem um irmão que você não pergunta por que ele faz isso. Então, a empatia... A que vale mesmo é a que a gente constrói, é o esforço, é olhar para o diferente, a pessoa que não é igual a você. Ninguém precisa amar a pessoa chata, viu, gente? Gente chata tem em todo lugar. Mas, quando a gente fala nessa problemática, é assim, o que vai passar pela nossa vida de difícil, de pessoas difíceis, é nesse momento que a gente tem que usar a inteligência emocional. Entender que atrás daquela violência, talvez tenha uma violência maior do que a que ele está fazendo. Então, essa é uma questão para a gente pensar. Quando a gente fala isso em sala de aula, a gente pergunta para as crianças, né? Assim, é um exercício simples para as crianças. E se eu te xingar agora, você faz o quê? Aí é um termômetro isso, dentro da sala de aula. Aí a criança fala assim, na mesma hora eu chuto a sua cara. Aí a gente faz as perguntas. Por quê? Numa ONG, a gente fez uma atividade dessa, a criança falou assim, meu tio chuta a minha avó. Então, assim, é um assunto que, quando a gente faz uma atividade a gente consegue saber o termômetro. Então, são perguntas, né? Você bate, fazer essas perguntas abertas dentro de sala de aula, a gente vai tendo um parâmetro de quanto essas crianças veem e vivenciam, né? O ambiente onde elas estão inseridas é violento. Aí a gente consegue trabalhar. Porque sem saber aonde
onde essas crianças, da onde vem essa violência, e a gente não consegue ajudar. O Mário vai mostrar uma coisa que eu acabei fazendo instintivamente, mas eu vou deixar para ele falar sobre isso, que é se reunir depois, né? Mas quando a gente conversa com as crianças, a gente fala isso para elas. Olha, a gente vai falar sobre sentimentos para elas, explicar o que é o sentimento, mas não na teoria. Falar, eu tenho muita raiva quando minha filha deixa a toalha, não sei, e você? Aí a gente fala da nossa vida. Aí a criança fala assim, não, eu tenho muita raiva quando meu pai bate na minha mãe. Eu tenho muita raiva quando o meu tio quebrou o dente da minha tia. Então a gente vai entendendo. Essas perguntas a gente não faz à toa, a gente faz para extrair da criança o máximo que a gente consegue entender de violência que ela está vivendo. Então, é uma atividade super simples em sala de aula, mas que vai chocar muito quando vocês aplicarem algum tipo de pergunta aberta. Assim. É impressionante a quantidade de relatos violentos que a gente escuta, das mais variadas idades e também das mais variadas escolas. Porque eu fiz palestra em escola bilíngue, escola particular, escola do Estado, escola municipal, e assim, é tudo igual. A violência, ela tá, não tem diferença, não é a classe social, sabe, é o negligenciar da criança, do adolescente. Então, de tudo isso que a gente falou, o mais importante, quando a gente trata desse assunto para as crianças, elas têm que entender essas duas coisas principais. A criança tem que saber pedir ajuda, seja para onde ela encontrar esse ambiente seguro. Que seja a escola, que seja um mediador, que seja um amigo, ela tem que saber pedir ajuda. E também saber oferecer ajuda. Esses são os pontos mais importantes para a gente combater essa violência. Quando a criança ela consegue pedir ajuda, chega até vocês, chega até a escola, chega até quem precisa chegar. E também quando ela oferece ajuda a uma pessoa que está sofrendo, invariavelmente esse caso vai chegar na mão das pessoas que podem ajudar. Então, todo esse trabalho ele se reflete nessas duas frases. Esses são temas que a gente trabalha dentro de sala de aula para combater. Eu acho que não é o caso agora, né? Pode passar. É importante também dizer que a gente está aqui para falar sobre bullying, né? E o quanto devastador mas que nem tudo é bullying, né? Aluno discute com o professor e isso faz parte do ambiente escolar, né? Não é bullying. Pode passar. Esse textinho, antes de eu encerrar minha frase, eu queria ler para vocês, porque é muito importante a gente tomar posse de cada palavra que está aí. O bullying causa prejuízos irreversíveis para as crianças e adolescentes, e até mesmo adultos, podendo desenvolver transtornos psiquiátricos sérios, insegurança, depressão, ansiedade, excesso de sono ou insônia, fobia escolar, transtornos mentais, toque, bulimia, anorexia, desejo de suicídio ou homicídio, quando o alvo da gozação não consegue mais suportar a coação dos colegas. Isso faz parte de um estudo que eu tirei de um profissional da USP, que está falando no filme que eu estou produzindo, e eles identificaram que nós, adultos, 85% de todos os transtornos da vida adulta é gerado na infância. Então, as pessoas hoje que têm ansiedade, que têm... Se você for investigar, vem da infância. Então, isso é um dado seríssimo. Para quem trabalha com psicanálise, para a gente é 100%, não é 85%, né? Mas isso está quantificado agora, né? É um trabalho seríssimo que a USP fez em parceria com a PUC do Rio Grande do Sul e a FAPESP.
E esses dados eu vou poder apresentar para vocês num filme que a gente vai distribuir gratuitamente nas escolas até o meio do ano que vem. O objetivo do filme é que professores, alunos, pais, todas as pessoas envolvidas, a sociedade de maneira geral, consigam ter ferramentas, né, para a gente lutar contra isso. O que eu tinha para falar para vocês hoje era isso. Agora eu vou convidar o Mário. Esses são meus contatos. Se alguém precisar, eu estou à disposição. Meu trabalho é voluntário, não vendo nada. Outro dia eu cheguei numa escola e me perguntaram se eu queria vender alguma coisa. Fui convidada pela mediadora. A mulher falou, mas você vem vender o quê? Eu falei, nada. E é passional mesmo, e eu faço com amor. Eu queria convidar o Mário agora para vir e dar continuidade. Muito obrigada. Vamos lá. Gente, eu só vou sentar aqui, né? Porque eu não vou ficar em pé, não. Eu tenho uma dor nas costas crônica. Eu vou sentar, eu estou com o abdômen definido. É verdade, eu vou sentar. Bom, tem que falar aqui para sair ali, né? É isso? Tá gravando. Tá bom. Bom, boa tarde a todos e a todas. Para mim é uma gratidão imensa estar com todos vocês aqui. Antes de começar a expor, eu vou falar um pouco. Eu não coloquei minha história aqui. Bom, eu sempre deixo isso nos círculos que a gente faz nas escolas para falar um pouco do Mário no final, né? Mas eu vou falar para vocês agora no começo. Bom, eu sou um ex-morador de rua, falo isso com muito orgulho. Sou um ex-adolescente e criança que não tive a oportunidade de ter meus pais. Conheci minha mãe depois de mais de 20 anos. Passei minha infância toda e minha adolescência na antiga FEBEM, hoje é a Fundação Casa. Eu desenvolvo um trabalho na Fundação Casa há mais de 5 anos. Em 2001, comecei minha faculdade de História na PUC, sou historiador. Trabalho com direitos humanos há pelo menos mais de 20 anos. Cheguei à prefeitura com o Toninho, né, fui coordenador da campanha do Toninho, estava com ele no último dia que ele foi morto. A última atividade pública do Toninho, tem uma fita cassete gravada, foi eu que fiz, que era o dia da votação do projeto 11.128, que decretava o 20 de novembro feriado municipal, pela história racial da cidade de Campinas. Né? Campinas foi a última cidade a abolir a escravidão em 1920, considerada uma das cidades mais racistas do período escravocrata. Então, cheguei à prefeitura, era na época um militante de juventude, organizava a juventude para discutir temas como educação, educação pública de qualidade, etc. E aí iniciei meu trabalho na prefeitura nos primeiros 4 anos, os primeiros 11 meses com o Toninho. Dia 10 de setembro o Toninho foi morto. No dia 11 teve as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, né? A repercussão foi menor. O Toninho era bastante teimoso, né? Morreu no carro dele, usava a gasolina dele. A gente falava, Toninho, você é prefeito de uma cidade de 1 milhão de habitantes. O crime não tem crime de esquerda nem de direita. O crime é o crime. Os caras vão te matar. E foi o que aconteceu. A partir daí, quando eu cheguei na prefeitura, eu ajudei a construir a CEPIR, Secretaria Especial de Políticas de Promoção da Igualdade Racial, que era um órgão que a gente tinha conversado antes da campanha dele, para pensar as políticas públicas de promoção da igualdade racial por conta do histórico da cidade, da promoção e de combate ao racismo na cidade. E depois fui coordenador da CEPIR durante um tempo, saí e aí continuei trabalhando na área de direitos humanos na Secretaria de Assistência. Há pelo menos 4, 5 anos eu fui convidado pela professora Solange, estou bem resumido, para vir para a Secretaria Municipal de Educação. E naquele momento a Solange e o Niraldo falavam assim, Mário, nós precisamos de você aqui para pensar uma ação específica. Naquele momento era de prevenção e combate ao bullying nas escolas, mas para pensar um programa que pensasse as diversas formas, a prevenção e o combate às diversas formas de violência na escola. Rapidamente. Nós começamos o trabalho numa escola que eu não conhecia. Quando eu cheguei, eu falei, mas aqui tem violência? Humberto Castelo Branco, uma escola no Nova Europa, parece uma escola particular. E se você não conhece a rede, você chega na escola, você fala, aqui não tem violência. Uma escola que você está dentro de um bosque, um espaço maravilhoso. Os professores da rede são todos muito qualificados, tanto do ponto de vista curricular, enfim, de outros também. E aí eu passei os primeiros 4 dias indo na escola, segunda, terça, quarta, quinta, só cheguei como estranho, fui observar o dia a dia dos alunos da escola. E aí eu fui entender, eu já conhecia as violências, conhecia o bullying, conhecia o racismo, porque eu fui militante do movimento negro.
E aí, só observando, eu fui fazendo algumas anotações e perceber, de fato, qual era o grau e que frequência aconteciam as violências na escola, em especial o bullying. E naquele momento, no Humberto, tinha um caso de bullying bem latente, assim, entre um grupo de adolescentes, né, que cometiam bullying excessivamente, de maneira sistemática, porque é isso que configura o bullying. O bullying ele tem que ser cometido de maneira sistemática, como diz a Lei 13.185, para tipificar o caso de bullying. E a partir daí a gente começou, então, a ouvir os professores e começar a construir junto com os professores, porque eu sempre digo que não existe, é importante que todos que estão aqui sabem disso, tanto pai, todo mundo aqui é pai, independente de ser professor, não tem receita, não tem mágica, não tem nada pronto, não existe. Você tem que respeitar cada realidade, cada território, cada situação. E quando eu cheguei na escola, eu ouvi uma frase que hoje eu ouço bem menos, que a gente sempre acha. Ela falou aqui, isso é uma frase do Marshall, depois eu vou explicar para vocês, do Marshall Rosenberg, que é o pai da comunicação não violenta, né? Ah, você veio aqui, nossa, nós temos um problema de violência. As crianças aqui é um problema. Meu Deus do céu, as crianças, elas são só o reflexo de toda essa violência que a sociedade comete. Elas não são o problema, elas são a solução. Por mais que a gente ache que tem um garoto difícil, uma menina complicada, e no Humberto tinha uma menina extremamente violenta. O Marshall Rosenberg fala que é o pai da comunicação não violenta. Toda violência é uma expressão trágica de uma necessidade mal resolvida. Ele dizia isso. Então, se essa criança é violenta, tem uma necessidade mal resolvida nela, né, num período que fez com que ela se tornasse violenta. E quando nós chegamos, nós entendíamos o quê? Que essa violência cometida por essas crianças e adolescentes dentro do Humberto Castelo Branco, para nós era um grito de socorro que as crianças estavam querendo dar. E aí eu fiquei observando, depois eu sou muito de conversar pessoalmente, abraçar, trocar ideias e comecei a perceber. E aí quando você vai conversar e que você constrói aquilo que nós chamamos, vocês vão ver aqui no círculo depois, o que são esses espaços, e a criança constrói a relação de confiança com você e conexão, ela começa a falar, porque criança é pura. Nós temos dificuldade de falar sobre nossos sentimentos. Eu falo isso para os meninos. Semana passada fizemos um círculo para discutir o tema masculinidade tóxica, né? E eu falei para os meninos, eu e o Vitor, né, que 80% dos homens americanos sofrem de uma doença chamada alexitimia. O que é isso? Né? É nada mais nada menos a dificuldade que nós temos, por ser de uma sociedade machista, patriarcal, de expressar os nossos sentimentos. As mulheres têm isso com muita tranquilidade, por mais que sofram violência nossa, o machismo e outros tipos de violência, mas isso é de vocês, essa sensibilidade de expressar o sentimento de vocês. Nós não conseguimos, porque somos criados numa sociedade que, né, você falar mais fino, você é viadinho. Você não está sendo homem. Né? Homem não chora. Então, esses conceitos, nós fizemos a conversa com os meninos na escola, falando, homem não chora, gente? Os meninos, não, hoje eles mudaram tudo no círculo. Né? Não, chora sim. Falei, mas e aí? Então, foi mudando o conceito. Mas a gente é criado nesses padrões preconceituosos, extremamente violentos, que causam todos esses impactos que vocês viram aqui, e outros piores, de que homem não chora. E eu sou a prova, eu tenho 3 filhos, a primeira vez que o meu filho viu chorando, ele ficou desesperado, mas foi maravilhoso, porque aí eu desconstruí o conceito dele machista, de que homem não chorava, que era mentira. Aí desconstruí o conceito de que mulher é sexo frágil, fui conversando com ele, falei, filho, como? Sua mãe gerou 3. Sente contração pré-menstrual todo final do mês. Eu tive 2 cólicas renal, fui chorar no colo da Janaína. Quem que é sexo frágil aqui? Ele falou, o senhor, né, papai? Eu falei, é claro que é eu, velho. Claro que sou eu. Tive 2 cólicas renal que não chega nem perto. Janaína, pelo amor de Deus, no colo dela. Ela 600 em cólica pré-menstrual. Eu acompanho, tá? Falo porque acompanho a Janaína. A dela dura 7, 8 dias. Eu tento lá no desespero fazer compressa de água quente. Não resolve nada, mas eu estou lá do lado. Eu queria que eu tivesse a dor, mas não tenho. E aí eu fui desconstruindo essas coisas com os meus filhos em casa. Porque não adianta você falar também de violência se você não faz dentro de casa. Né? Então, em casa, nós arrumamos uma cozinha independente, nós que fazemos faxina, limpamos. Você tem que desconstruir. Eu faço primeiro, sempre fiz, na minha vida toda, porque eu nunca tive ninguém para fazer por mim. E meus filhos foram aprendendo. E o resultado disso é fantástico. Então, a gente foi desconstruindo essa cultura machista, violenta, preconceituosa, e que tudo isso que a Vanessa colocou aqui é o que vai se refletindo na escola, no dia a dia, e elas veem as crianças extremamente violentas. E quando a gente começa a conversar, eu e o Vitor, eu falo assim, a sua violência, né, a sua brincadeira é violência, porque eles acham que cometer bullying, cometer racismo, homofobia, xenofobia, gordofobia,
violência, e eles, de fato, eles acreditam. Eles falam assim, mas eu gosto do meu amigo aqui, Mário, eu gosto dele, mas eu chamo ele de macaco. Mas eu gosto dele, ele é meu amigo, a gente é amigo, sai junto, mas eu chamo ele de baitola, de viado. Falo, então, cara, você gosta dele, então você precisa respeitar ele. Ele tem nome. E você não precisa chamar ele de viado, de macaco, de baitola, e etc, etc, ou sistematicamente cometer esse tipo de violência contra ele. Porque você precisa entender quais os impactos que isso causa. E eu falo muito com as crianças, é importante. Eu aprendi numa palestra com a professora doutora da USP sobre suicídio, que ela falou, o primeiro erro que a gente comete é não falar sobre o tema. Você não precisa ter ninguém na família que vai se matar para você falar sobre suicídio. Você precisa falar. Você precisa conversar com seu filho, com todo mundo. Você precisa falar sobre o tema. Você não precisa ter ninguém na família. E nós não. Ai, gente, essa notícia é ruim, você vai falar sobre isso aí, pelo amor. Precisa falar sobre o tema, porque amanhã pode ser você, pode ser seu filho. Pode ser seu marido. Semana passada um cara se jogou na frente do Mário Gatti ali. A realidade hoje é essa. E eu falo sempre com as crianças, vocês sabem o impacto da violência que a gente está discutindo aqui no dia a dia? Não é eu que estou dizendo, é a OMC, a Organização Mundial da Saúde. 2019, nós vamos terminar o ano, tá, com 800 mil pessoas a menos no mundo. A cada 40 minutos uma pessoa se suicida no Brasil. Né? A cada 45 segundos, uma pessoa se suicida no mundo. É a OMC que diz isso. 15% desses ou mais são nossas crianças e nossos adolescentes. O ano de 2020, nós vamos perder 1,5 milhão de pessoas. A cidade de Campinas irá assumir vítima do suicídio. 1,5 milhão de pessoas. E as nossas crianças e nossos adolescentes estão como grande parcela, entre 10 e 14 anos, entre 14, 19 e 20 anos, são os que estão se suicidando. Nós perdemos uma menina aqui no Belóquio. Faz um mês atrás, é isso, Marcos, mais ou menos? Um mês. A menina colocou um cadarço no pescoço e se suicidou. Fomos para o velório da menina do Belóquio, na frente um velório de uma outra menina, de uma escola estadual, que também tinha se suicidado. A gente reage a isso. Meu Deus, mas isso acontece no dia a dia. Quando eu faço, pode passar, começa a passar os círculos aqui. Então, a Secretaria da Educação começou a pensar a atuação em diversas frentes, né? E a gente começou a desenvolver. Primeiro, pensar a frente da formação com os professores. Então, nós terminamos agora o mês passado. Semana passada, aqui na Câmara, a gente fez a formação dos primeiros facilitadores de círculos restaurativos, usando a justiça restaurativa, a comunicação não violenta, né, e os círculos de cultura de paz como mecanismos para poder dialogar com essas crianças, com esses adolescentes, com os professores também, com a equipe gestora também, com os pais também no espaço do conselho. Então, a gente começa aqui. Como organizar uma roda de conversa? Quais são as intervenções? A importância da família na prevenção das diversas formas de violência na escola. Passa para mim, por favor. Então, aqui, o professor ali já participou com a gente, depois ele pode até falar. Isso aqui é um modelo de um círculo, está vendo aqui? Isso aqui são valores que a gente discute no círculo. E o círculo ele é feito com uma metodologia feita pela professora Caipranes, que é uma americana. Ela só pegou e pincelou aquilo que os índios americanos já faziam, que os africanos já faziam durante muito tempo, que é resolver os seus conflitos em círculo e entender que os conflitos que acontecem com uma pessoa não é problema daquela pessoa, é um problema nosso. Essa sociedade é violenta, não é porque o cara ali é violento que eu não tenho nada a ver. Eu tenho a ver, eu tenho que refletir sobre isso. Nós temos que pensar sobre tudo isso. Então, a gente usa isso aqui, é o que nós chamamos de peça de centro, que é um tapete redondo em círculo, e a gente abre, né, sempre perguntando qual é o sentimento. A gente usa uma coisinha que eu tenho na minha bolsa, depois eu pego para mostrar para vocês, que a gente chama de objeto da palavra, objeto de fala. Explico o que é o círculo, para garantir que as crianças possam ser ouvidas e, quando elas estiverem falando, que as outras possam escutar o que ela estiver falando. E a gente discute depois quais são os valores que eles entendem que é importante para estar no círculo naquele momento. E aí eles colocam os valores, respeito, aqui vocês estão vendo, amor, empatia e etc. Depois a gente pede para que eles expliquem um pouco do que é esses valores para eles, o que isso significa. Pode passar? Aqui é um dos círculos, né? Ali no meio também tem uma metodologia que a gente usa, que a CNV fala para nós, que é a figura do chacal e da girafa.
O Marshall Rosenberg, são os 2 animais que ele escolheu para trabalhar a questão da representatividade, de dizer como que a CNV funciona. Qual que é o papel do chacal na comunicação não violenta e qual que é o papel da girafa. E na dinâmica a gente pergunta para os meninos depois, eles sempre escolhem, fala, escolhe uma figura que você se identifica. Eles escolhem pela beleza, pela figura. Escolhi a girafa porque eu sou grande, escolhi o chacal. Ele não sabe o chacal, fala, é um lobo. Achei ele bonito, o olho dele é isso, aquilo e tal. Depois a gente lê o texto explicando qual que é a figura do chacal e a figura da girafa. A girafa é que tem empatia, está sempre com o olhar por cima, olhando para todo mundo. Você não vê a girafa na selva em conflito com ninguém, criando confusão com ninguém, colocando as pessoas em conflito ou cometendo algum tipo de violência com alguém. E o chacal é um pouco daquilo que nós somos no dia a dia na sociedade. Egoísta, sempre causando confusão, sempre causando briga, sempre fazendo julgamento moral, porque a gente é especialista em fazer julgamento moral e falar do outro. Eu falo de mim, inclusive. A gente sempre é especialista em achar que a gente sabe tudo. E na CNV a gente fala sempre isso. Não tem falar do outro, é falar da gente. Não tem julgamento moral. O que a gente está falando aqui é de fazer escuta empática. Então a gente usa uma dinâmica nesse círculo para falar com os alunos. E o principal disso aqui é falar sobre os seus sentimentos. É falar sobre os seus sentimentos. Mas o fundamental do círculo é escutar as crianças. Porque a gente sempre fala uma coisa que assim, tem uma grande diferença entre ouvir, até a gente... eu converso com meu filho. Né? Ele começa a falar assim, mas eu falei para você fazer isso, falei para você fazer aquilo, mas eu te avisei. Falo, pai, mãe, não faça isso. Quando eu converso com as crianças, com os adolescentes, a primeira coisa que eles falam assim, que bom que você veio, porque eu não aguento mais minha mãe e meu pai. Eu não aguento mais. É todo dia julgamento moral na minha casa. A minha mãe vem com uma cartilha de regras. O meu pai, pior ainda, o pai nem escuta. A mãe ainda vem com a cartilha de regras, que já é um erro. O pai não vem, ele já vem com ordens, faz isso, faz aquilo, isso não é coisa de homem, isso não sei o que lá, já falei para você não fazer isso. E aí, o estrago que isso causa na vida dessa criança, desse adolescente, vocês não têm dimensão, pode rodar. Aqui é mais um círculo também, pode passar, outros círculos. Aqui foi um círculo que a gente, volta um pouco atrás aqui, que a gente fez, aqui a gente fez esse círculo no Léon Valerier. E aí foi muito bacana nesse círculo, nesse dia, que um menino, quando chegou no final, que a gente faz o check-out, o fechamento, e eu falo assim, agora você vai falar para mim, te pergunta o sentimento que ele chega ali, como que ele chega ali, e no final, como ele sai daquele círculo. Qual é o sentimento que você sai daqui? E aí vários deles saíram felizes, queria agradecer por ter aprendido muita coisa, preciso rever meus conceitos, o tanto de violência que eu cometo na escola, que eu faço na minha casa também, com os coleguinhas do lado. E aí um menino, que é esse de boné branco ali, o Pedro, muito caladinho, falou muita coisa, mas no final falou assim, Mário, eu queria agradecer por ter espaço fantástico para poder falar sobre mim, sobre meus sentimentos. Mas, acima de tudo, eu queria reconhecer o quanto eu sou hipócrita e o quanto eu sou machista. Um menino falando isso do 7º ano. O quanto eu sou machista e o quanto eu sou hipócrita. Porque na minha casa, meu pai, eu reproduzo a violência que o meu pai comete com a minha mãe. Eu faço isso porque meu pai faz isso com a minha mãe na minha casa. E eu achava que isso era só mais uma coisa, mais uma brincadeira. Então, o círculo ele é fundamental, como eu falei, porque o círculo a gente abre ele, a gente escuta as crianças e os adolescentes. Nós não ficamos falando no círculo. É para ouvir. E o resultado disso, gente, é fantástico. Semana passada nós tivemos a 2ª Semana de Justiça Restaurativa e na sexta-feira, no último dia, nós fizemos um círculo tinha 200 crianças e adolescentes no Salão Vermelho. E nós fizemos o círculo com eles e depois a gente colocou eles em círculo para que eles falaram no círculo, e eles pudessem falar, quem já tinha vivido a experiência e quem não tinha, de como que tinha sido a experiência do círculo para eles na prevenção e combate à violência e ao bullying. E aí eles falaram assim, eu convivo com crianças na minha escola, e eu não conheço elas. Eu não sei qual que é o sentimento delas. Eu nunca senti empatia por nenhuma delas. Eu não sabia o que elas faziam. Eu não sabia que a minha amiguinha do lado ali sofria bullying, sofria violência. O quanto isso impactava ela. Eu vejo nela uma menina tão linda. Mas ela nunca falou para mim que ela sofria bullying pelo fato dela ser gorda, ser negra, e etc, etc, etc. E eles falando sobre isso. E eles falando assim, puta, eu não percebi o quanto é importante eu ser ouvido. Né? Pode passar. Mais um. Esse é o círculo que eu fiz com eles no dia da Semana de Justiça Restaurativa. Pode passar. Isso aqui foi uma formação que nós fizemos com os professores lá no ZAT.
Tem uma professora aqui, inclusive, está ali, depois ela pode falar para vocês. Foi muito bacana essa formação. Esse de camiseta aqui, esse daqui, então a gente tem feito o quê? Levado o Ministério Público para as escolas. Quando eu cheguei na secretaria, o Ministério Público só notificava do Ministério da Atividade Judiciária e perguntando para a secretaria assim, mas quantos casos tem? O que vocês estão fazendo? Nós queremos saber amanhã. Aí eu fui numa audiência pública no Ministério Público, conheci o juiz, falei, doutor, eu queria convidar o senhor para ir numa escola. Para o senhor ver o que é feito, participar com as crianças, com os professores, entender o que está sendo feito. Aí ele foi para a escola, ele foi para o ZAT, foi para o Vicente Hall, depois ele foi comigo também, no Humberto, e aí ele saiu de lá maravilhado. Ele falou, Mário, hoje, de fato, eu queria primeiro rever os meus conceitos, que eu só metia a caneta lá no Ministério Público, achava que era só notificar, sair da minha zona de conforto, e eu fui ver o que está sendo feito nas escolas na prática pelos professores, pela equipe gestora, mas em especial pelos alunos. E aqui a gente preparou uma formação sobre CNV, sobre justiça restaurativa, né, que agora virou lei no município. O doutor Marcelo Bergo, que é o juiz da Vara da Infância e da Juventude, foi junto comigo para fazer a formação. E aí a gente fez a formação, mas a gente já fez a formação em círculos, né, para a gente poder exercitar um pouco disso no dia a dia com os professores lá no ZAT. Pode passar. Aqui é o tapete que ele levou, que foi dele, pode passar. Valores restaurativos, então aqui a gente coloca, aqui é o manual do facilitador, aqui é o No Coração da Esperança, que é um outro manual, ali o Manual de Justiça Restaurativa, ali são os valores, enfim, e aqui a gente fala um pouco dos temas que a gente discutiu também. Pode passar. Aqui também girafa e chacal, que a gente fez, círculo, fechou. Bom, antes de finalizar, e antes de agradecer a todo mundo, o Brasil hoje, acho que vocês sabem, é o segundo país em casos de bullying no mundo. A média internacional é de 18%, o Brasil é de 30%. 30%. Né? Isso é muito grave, como a gente falou aqui. E quando a gente conversa com as crianças, eu podia... Só um minutinho aqui. Eu não vou falar o nome nem a escola, porque isso é sigilo, tá? Isso que a gente faz no círculo. Oi, Mário. Me chamo fulana, tenho 16 anos, sou do bairro, estudo na escola há tantos anos e toda a minha vida passei no bairro. Fiz um ano na minha vida, mudou para pior. Isso aconteceu, de fato, com o falecimento do meu pai. Eu trabalho na área da beleza há um tempinho já, mas não tenho forças para fazer mais nada. Você reparou hoje na sala que os meus braços estavam todos cortados. E isso é porque eu sofro intolerância religiosa. Essa menina é uma menina que tem 16 anos e que ela escolheu, e de fato ela escolheu, você percebe que a menina ela escolheu ser da Umbanda. E ela é chamada frequentemente na escola de macumbeira. E eu vi, quando eu entrei na sala, eu vi os braços dela. Ela tem os braços todo enfaixado, os dois. E aí, quando a gente fez o círculo, ela confiou em mim, porque o círculo proporciona isso, a relação de confiança e etc., de acolhimento. E depois ela me agradeceu, a gente conversou, depois ela falou, podia pegar seu zap, porque eu senti que você, além de eu poder confiar, é uma pessoa que já tinham falado do círculo que você faz aqui na escola, que é muito bacana, muito legal, e eu preciso da sua ajuda. Eu preciso muito que você me ajude, porque ela não consegue falar isso com a mãe está muito distante dessa realidade. Na escola, os professores, ela não consegue ter relação de confiança para falar e veio conversar conosco. Então, isso é um dos, mas tem inúmeros. E o que eu sempre digo para os professores e para os pais e para todo mundo, eu digo assim, além de conversar com o seu filho, escute seu filho. E eu falo por experiência própria, eu tenho 3. Eu faço o círculo na minha casa. É muito bom. Porque se você não conversar com seu filho, se você não escutar seu filho, o tráfico de drogas faz isso com uma sabedoria que todos vocês sabem muito bem. Né, o Rio de Janeiro, 2 semanas atrás, a gente estava aqui com o Dominique Barter, que depois do Marshall Rosenberg, é um dos maiores nomes da justiça restaurativa no Brasil e no mundo. Né?
E ele colocou um dado que eu já tinha conhecido, que eu fui para o Rio de Janeiro também. Ele fala assim, olha, o tráfico de drogas é o maior mercado de trabalho no Rio de Janeiro para as nossas crianças e para os nossos adolescentes. Eu vi isso, conheço de perto. Viajei para vários lugares no Brasil e no Rio de Janeiro não foi diferente. É o que mais emprega criança e adolescente. É o que mais emprega. Porque não tem nenhuma exigência. Basta você estar ali para vender droga. Basta você estar ali para dar um resultado, de entregar o dinheiro no horário tal para o gerente recolher. Então, converse com o seu filho. E conversar com o seu filho não é falar um monte de coisa, não é fazer julgamento moral, não é vir com as regras de falar, olha, eu estou falando com toda tranquilidade, na minha religião não é assim. Você precisa ir na igreja, não façam isso. Falo por experiência, não façam isso. Vocês estão distanciando os filhos de vocês. As crianças, eu falo porque faço isso há 4, 5 anos na Secretaria Municipal da Educação. Eles só querem ser ouvidos. E quando eles percebem que eles podem ser ouvidos, vocês não têm noção do resultado disso. O professor está aqui, ó, vai lá no Virgínia. Eu não tenho tempo. Às vezes eu estou aqui, eles me mandam. Quando que você volta na escola? Você volta que dia? Que a gente quer falar, que a gente quer conversar, quer falar dos nossos sentimentos, das nossas necessidades. O Júlio de Mesquita, a mesma coisa. Quando que você volta? Quando nós queremos conversar, queremos falar. Conversem com seus filhos, escutem os seus filhos, escutem o aluno. Não faça julgamento. Eu achei que ele era quietinho, que ele estava ali no canto só porque ele era tímido mesmo, não sei o quê. Ele deve estar com problema com a família, a mãe dele deve ser não sei o quê, o pai dele deve ser... Não faça isso. Porque é o que eu sempre falo, fazendo isso, essa criança que a gente deixou de escutar, hoje, pode fazer parte da estatística de 800 mil que vai terminar esse final de ano agora, que pode tirar a sua vida. E eles estão fazendo isso, gente. A cada 10 adolescentes aí, 7, 8 estão se mutilando. E quando você conversa com eles falam, mas na minha casa ninguém conversa comigo. Na minha casa é a reprodução da violência, a reprodução da violência, a reprodução da violência. E de violência, eu falei isso com a Vanessa quando eu a conheci, eu sofri na pele. Eu vivenciei a violência doméstica na pele, vivenciei todas as outras formas de violência na pele também, o racismo, etc, etc. Então, conheço muito bem o que é isso. Né? Quando eu era criança, eu sempre falo isso, eu tinha um cara que cometia violência comigo, que ele era grandão, eu não via a hora de eu crescer para me pegar esse cara. Eu falava, eu vou ficar grandão, vou catar ele, vou encher ele de porrada. Graças a Deus que eu cresci e estudei. E depois eu encontrei o cara. E o cara me viu grandão, ele falou, hoje ele vai bater em mim. E aí eu fui conversar com ele num argumento, eu desconstruí toda a violência que ele tinha cometido comigo há muito tempo. Então converse com o seu filho. Ouça o seu filho, escute o seu filho. Quebrem os padrões que está sendo construído hoje de dizer assim, na minha época era desse jeito, sua época era desse jeito. Hoje são 5 bilhões, num planeta com 7 bilhões e 600 milhões de pessoas, 5 bilhões acessam as redes sociais. Né, nós tivemos um caso de violência de 2 meninas numa escola que o pai foi lá e o que é mais triste, assim, a coisa punitiva ela está no cerne das pessoas. Um pai trabalhador, gente boíssima, a filha dele sofreu uma agressão na escola. Ele me ligou um dia, nós fizemos um círculo na escola, e falou assim, Mário, eu preciso conversar com você. Eu tenho uma proposta para fazer aqui, vou falar com a diretora hoje. Falei, pois não, sou Djalma, pois não. Qual é a proposta? Então, a gente reuniu uns pais aqui, a gente queria propor a expulsão da menina da escola. Falei, isso não é restaurativo, seu Djalma, isso é cometer violência. A violência que a sua filha sofreu, você está fazendo com a outra menina. Nós precisamos entender qual é o sentimento que está por trás da violência que essa menina que cometeu a violência com a sua filha, né, tem. Nós precisamos entender tudo isso. E aí eu fui acompanhando tanto ele quanto a menina, acompanhando, e aí eu via que dava, às vezes, final de semana, 2, 3 horas da manhã, e a menina estava no celular. Então, imagina, como é que é isso? Então, a gente sempre fala, além de dialogar, de conversar, de escutar os filhos, que é importante, a participação dos pais nesse processo ela é fundamental. E, como eu disse, não é a participação perguntando, julgando, falando de um monte de regras que serviu para você, serviu para mim, mas para eles não serve. Nós estamos no século XXI. Para eles, escutar é o melhor caminho. Então, é um pouco dessa experiência. Hoje, a experiência de círculos de comunicação não violenta e círculos de cultura de paz diretamente está em 17 escolas na rede, mas todas as 44 MFs desenvolvem
alguma ação. O Kaique tem uma ação, tem um projeto de combate à violência e ao bullying durante muito tempo. Várias escolas desenvolvem, mas é importante a gente pensar nisso no dia a dia. E duas frases que estão atuais, né? Uma bastante atual. O Mahatma Gandhi dizia o seguinte: olho por olho, acabamos cego. E a outra é: seja em você a mudança que você quer ver no mundo. Né? A gente sempre olha para o outro, acho que o problema é o outro. Então a gente precisa ser em nós a mudança que nós queremos ver no mundo. Obrigado pela oportunidade de vocês me ouvirem, pela troca, e a gente está aqui à disposição. Obrigado de coração. Depois tem um folder ali, que aqui a gente fez o folder, e nele a gente fala dos parceiros, da onde procurar ajuda aqui atrás, que a gente pode procurar, que foi um folder produzido no Humberto Castelo Branco. E aqui a gente fala também da lei, do que é o bullying, do passo a passo para ajudar seu filho. Está tudo aqui o material, quem quiser pegar ali pode pegar, tá bom? Claro, fica à vontade. Boa tarde, tudo bom? Então, eu sou do Floriano Peixoto, né? Você já me conhece. E é o seguinte, eu queria saber, a minha escola ela não participa disso, esse grupo, né, da Justiça Restaurativa. Para a minha escola participar, seria a direção, seria como que funciona isso? Então, Floriano Peixoto eu fui lá. Floriano Peixoto eu fui lá 1 ano e meio atrás. Agora acho que a Karen foi para lá, que estava no Orlando Carpino. E eu conversei com, acho que a vice-diretora, não sei, Adriana. E o que a gente tem feito, assim, a Secretaria Municipal da Educação faz uma coisa que eu acho muito bacana, assim, é respeitar cada escola, respeitar a dinâmica da escola. No Humberto a gente foi porque chamou, no Virgínia a gente foi porque chamou, né, no Orlando Carpino a gente foi porque chamou, porque, como eu falei, as escolas desenvolvem uma ou outra diferente, mas todas as escolas desenvolvem alguma ação. E quando a gente é chamado, a gente vai, como eu falei, o primeiro processo é ouvir os professores no TDC, que é o trabalho docente coletivo, porque são vocês que estão no dia a dia, conversar com a equipe gestora, e aí a gente vai identificando quais são as violências, em que pé que elas acontecem, com quem acontece, e a partir daí a gente começa a pensar em cada território quais são as estratégias e as ações que vão ser desenvolvidas coletivamente com a escola. Porque tem muitos parceiros em volta da escola, ali é uma região que eu conheço bem também, e aí a gente começa a desenvolver. No ZAT foi assim, teve um caso de racismo no ZAT, eu fui lá um dia, identificamos o caso de racismo, gerou outras violências, e a partir daí a gente começou a desenvolver, já tem 2 anos que é desenvolvido um trabalho no ZAT com a equipe gestora, então a gente divide entre formação com os professores, dos temas justiça restaurativa, comunicação não violenta, círculos e várias ações. Além dos círculos, as ações que são construídas com os alunos. Por exemplo, no ZAT a gente fez agora, entregamos agora o prêmio ZAT por uma cultura de paz, que foi uma maneira de estimular os alunos a discutir os temas relacionados à violência dentro da escola. Então a gente criou uma medalha com desenho que foi feito pelos alunos, teve um concurso de desenho, um concurso de paródia, porque a ideia é estimular eles, para eles entenderem tudo isso. E aí, no final de 1 mês, a gente fez a entrega da medalha ZAT por uma cultura de paz. Teve um concurso de desenho, o desenho da campanha Quem Ama, Cuida. Foi o desenho que foi estampado no folder feito por uma aluna do 7º ano que ganhou o concurso de desenho, no folder da campanha. E esse folder foi feito pelos alunos, junto com os professores, tudo bonitinho. E esse material foi mandado para os pais. Então, assim, nós estamos à disposição, tanto eu quanto a Secretaria Municipal da Educação, o Vitor, que é um psicólogo que trabalha comigo na equipe, estamos à disposição. Eu fui no Floriano, né, não deram retorno, não estou nem aqui criticando, pelo amor de Deus, né, numa boa mesmo. Mas se vocês entenderem, pode, na segunda-feira eu vou lá e a gente começa a pensar junto para desenvolver as ações lá, pode ficar tranquilo. Deixa eu só falar. Antes de encerrar, gente, eu queria só deixar registrado aqui que esse evento foi proporcionado pela gentileza do vereador Rossini. Eu agradeço demais, apesar dele não estar aqui, porque abrir a porta para a gente falar de um tema desse, né? E a secretária a Solange também, que nos cedeu o Mário para vir aqui hoje, né, Mário? Mas é um assunto muito importante e a gente tem que falar. A gente tem que falar, a gente tem que abrir as portas das nossas casas, das nossas escolas, dos espaços públicos para falar sobre isso. Então, fica aqui o meu agradecimento. Muito obrigada.
quer fazer alguma pergunta? Alguma? Assim, quando você começou a conversa, né, Mária, e acho que a Vanessa também deu esse indicativo, da questão de não ter uma forma específica da proposta, né? E aí eu discordo um pouco, porque assim, ela pode não ter um formato específico, mas tudo que vocês falaram aponta por alguns princípios que são importantes, né? O primeiro princípio que eu acho que é o do diálogo, né? Que se estabelece entre as pessoas, e aí eu não estou falando das pessoas enquanto instituição, mas as pessoas físicas, né? O pai, a mãe, a família, o amigo e etc, etc. Um segundo princípio, que aí, para além do diálogo, é você estabelecer as relações com o grupo, né? Então, quando o Mário cita a roda de conversa, ele não está dizendo que é uma única forma, né? Não é a única condução que você tem. Mas eu não consigo entender um outro caminho que não possa ser pelo diálogo, que não possa ser pela empatia, né? Então, assim, pode ser que não exista um formato único para a discussão, mas existem alguns princípios que têm que ser estabelecidos e aí eu entendo quando você fala sobre escola, né, Vanessa? Porque a escola tem que ser o local de convívio, tem que ser o local de diálogo, tem que ser o local da empatia e tem que ser o local da formação humana. Sem essas questões, a gente é melhor esquecer a escola, né? Mas é mais isso, né? Porque assim, eu acho que todos nós que estamos aqui, em alguma medida, a gente traz aí as nossas expectativas sobre, né, a temática que está sendo abordada e, com certeza, a contribuição de vocês nos faz olhar para essa discussão e leva daqui algum ponto para se pensar, né? Eu acho que esse foi o ponto que me tocou mais, né? A sua fala, né, de quando você apresenta aquelas questões do cyberbullying, leva essa questão, né? Como que a gente conversa em casa? Como que a gente conversa com as pessoas? Como é que a gente conversa com os nossos vizinhos? Como é que a gente conversa com as pessoas que são subordinadas a gente? E aí eu não estou falando só de trabalho, mas aquelas pessoas que, às vezes, elas são invisíveis na sociedade e que a gente comete ali algumas violências nesse sentido. Bom, é mais ou menos isso que eu tinha para falar. Boa tarde a todos, meu nome é Heitor, sou professor da Escola João Alves dos Santos, conheço uma área de longa caminhada também, do saudoso tempo do Toninho, né? Prazer conhecê-lo aqui, parabéns pelo trabalho, obrigado pelo convite de vocês. Na escola que eu trabalho, a gente desenvolve um projeto, né, anti-bullying, ligado ao GPEM da Unicamp, da Faculdade de Educação da Unicamp. Acho que outras escolas têm essa experiência também, que é o projeto de convivência ética. Então a gente discute muito cyberbullying, né, e as ações todas no cotidiano da escola, enfim. Mas eu gostaria de ressaltar outra coisa que foi dita pelo Mário, e que a gente, enquanto educador, acho que aqui, não sei se é a maioria, mas acho que boa parte aqui são educadores, que é essa coisa da autonomia da escola, né? A gente tem estado muito preocupado com isso, né? As escolas de Campinas, da rede municipal, eu creio que são escolas que têm projeto, que têm proposta, que têm corpo docente, que têm direção, que são bem qualificados para tocar o trabalho dentro. E essa questão do bullying tem que estar no currículo obrigatoriamente, não só por uma questão de legislação, mas porque é uma questão humanitária, né? Então a gente precisa lidar com isso dentro da escola. E a minha preocupação, sinceramente, é que a gente tem visto nos últimos meses a ação do MEC, né? Que de forma ou de outra vem na contramão disso, né? Não vou nem ficar aqui falando dos discursos de ódio que a gente ouve o tempo todo, lê o tempo todo, que eu não quero entrar nisso. Mas isso, com certeza, é jogar gasolina no fogo, né? Nossas crianças reproduzem esse clima que está aí. Então, nós, enquanto educadores,
E creio que vocês, quanto gestores, você enquanto uma militante da área, precisamos também pensar um pouco nisso, né? De que maneira a gente consegue garantir que a gente tenha autonomia nas escolas para a gente desenvolver trabalhos importantes como esse que a gente tem feito, né? E eu sinto, sinceramente, que a gente está sendo agredido nesse momento, principalmente com essa história da militarização de escola, e a gente precisa se posicionar sobre isso. Tá? Obrigado pela oportunidade aqui. Oi, boa tarde. Eu sou lá da MF André Tozello, né? E você já foi lá também, inclusive, ele falou com os professores, né? E primeiramente, eu quero dar os parabéns para vocês, que eu gostei muito da palestra da Vanessa e a sua também, né? A gente já conhecia um pouco. E, realmente, eu sou professora de educação especial e eu faço um trabalho também das crianças, né? Que muitas crianças da educação especial, às vezes, sofrem também o bullying, né? Então, a gente trabalha, às vezes, com teatro, com contação de história, e é muito importante, né, essa parte assim, do outro entender como que faz. A gente até fez uma história, meu amigo faz II, da Andrea Werner, e eles gostaram muito. Então, sempre que eu posso, eu estou também colaborando nessa parte, né? E a gente quer entrar em contato novamente com vocês para vocês voltarem lá. A Vanessa também gostei, se puder ir lá. No... Tá bom? Muito obrigada. Só isso. Antes de passar para o Mário, qual que é o seu nome? Heitor. Professor, o filme, a gente tem uma expectativa de que isso reverbere muito. A gente está trazendo grandes nomes, os maiores especialistas da educação estão nesse filme. Acho que vocês devem conhecer Roseli Saião, Rossandro. Então, assim, esses nomes estão. A gente quer que aqui em Campinas, né, junto com a secretaria, apoio dos vereadores, seja o maior evento de educação da cidade. Não só para fazer uma premiere aqui, né, convidar todos vocês para estarem presentes, mas como ser um momento de grande debate nacional. E isso a gente vai fazer em 10 outras cidades do Brasil. Tá bom? Então, é um caminho, um começo. Heitor, gratidão imensa. Você é um professor para mim, fazia parte de Grêmio, você já, né, ali no Paulicé, foi quando eu te conheci, você já incentivava a participação dos alunos na construção do Grêmio. Essa coisa da autonomia hoje é bem preocupante, né? Eu falo porque a gente, às vezes, desenvolve as ações nas escolas. A gente teve uma escola, não vou citar o nome aqui também, que a gente desenvolveu uma ação um dia de prevenção, porque, como eu falei, a Secretaria ela trata das diversas formas de violência, o bullying é uma delas, né? E teve um dia que a gente desenvolveu uma ação de homofobia, falando do tema homofobia, né? Nós estamos falando, o Brasil tem hoje, nós, expectativa de 70 anos de vida, né? Uma pessoa, um gay, uma lésbica, tem uma expectativa, um transexual, por exemplo, tem uma expectativa de 30 anos de vida. Você quer violência mais grave do que essa? E o que a gente faz, eu sempre falo, a gente conversa na secretaria, planejado com a chefia de gabinete, com a Solange, com os NAEDs, com todo mundo, conversa com os professores, e tudo é preconizado no plano municipal, na lei, né, que garante a lei de direitos humanos, na Constituição. Então, não é nada, porque o que a gente vê é a dificuldade, às vezes, das pessoas, porque elas têm os seus valores muito, né, enraigados, e aí, às vezes, é uma preocupação. E quando a gente fala de discutir o tema diversas formas de violência na escola, a gente fala, os seus valores a gente respeita, mas é importante a gente conseguir respeitar outros valores também, né, e conseguir enxergar o todo e construir na diferença. E a gente fez essa atividade numa escola, a atividade foi um sucesso, primeiro porque 4 alunos que sofriam violência dentro da escola. Quando a gente terminou a atividade, no meio, primeiro teve uma participação, teve mais de 200 alunos, 4 alunos se levantaram, coisa que nunca, uma menina quietinha, ela levantou e falou, eu queria te agradecer a psicóloga que você trouxe aqui e tal, e eu queria dizer que eu tenho, meu tio é trans. A menina, se ela nem falava na escola. E depois mais 3 alunos vieram falar também, contar suas experiências de transexualidade que tinha dentro de casa. Então imagine a violência que essas crianças iam sofrendo fora da escola, dentro da escola e etc, etc.
E é aquilo que a gente fala, eu não estou ali para falar da minha religião, eu tenho a minha religião, eu respeito as outras, mas eu estou ali para tratar do tema violência respeitando as leis nacionais, municipais e internacionais, porque o importante é tratar do tema. Eu não posso e não tenho direito de tirar o direito de uma criança, de um professor, seja ele quem for, discutir esse tema, porque se eu faço isso, se a secretaria faz isso, como eu falei, amanhã ou depois, esta criança, ou este pai, ou etc. e tal, pode engrossar as fileiras dessa estatística do suicídio. Então a gente trabalha muito isso, mas pensando, respeitando essas leis para que dê legitimidade para a gente poder fazer isso. Então, agora, essa coisa da autonomia tem sido bastante difícil. Teve uma escola, inclusive, que começou a discutir uma atividade e ela teve, no meio da atividade teve que parar. Né? Teve uma intervenção na escola. Foi uma coisa que deixou o professor em choque, pai que estava lá. A escola começou a fazer atividade e teve uma intervenção. Né? Foi muito triste para todo mundo, causou um trauma na escola, causou um trauma para os alunos, e etc, etc. No André Tozello, gratidão, parabéns pelo trabalho. A gente começou também num caso de violência que teve lá com uma menina, até o diretor estava lá, e foi muito bacana quando a gente foi conversar com o 7º ano que estava envolvido diretamente com a violência. Como eu falei, a escuta ela é fundamental. O Marcos falou aqui, a roda de conversa não é a única metodologia, tem outras. A gente usa os círculos restaurativos, a cultura de paz, né, a justiça restaurativa, a comunicação não violenta, né, mas a gente faz muito, porque para adolescente funciona muito isso, os círculos temáticos. Então a gente tematiza bastante as discussões, porque a gente sempre usa um curta-metragem como introdução de 3, 4 minutinhos para não passar um filme. O filme a gente sugere alguns filmes para que eles façam em sala de aula, com os professores como trabalho contando como nota, mas a gente usa muito uns curtas-metragens sobre o tema. Então, o dia que a gente levou masculinidade tóxica, a gente foi discutir um tema e usou o que nós vamos falar aqui. Porque a palavra introdutória é por que homem não chora. E através disso aí a discussão rolou. Né? Tem um outro vídeo que a gente passa que é bullying, cyberbullying, que é um vídeo curtinho de 4 minutinhos que fala da situação real que acontece no dia a dia da escola com eles vivenciando, e o final disso tudo. E aí isso desperta nessas crianças e nesses adolescentes, né, eles reverem, né, os seus comportamentos, né, as suas atitudes dentro da escola. Porque aí você pergunta, e aí, o que vocês acharam? Como é que... E aí eles começam a falar. Eu faço isso, eu faço aquilo. E eu achava que isso não era bullying, que isso não era violência. E hoje aqui eu percebi que é. Então, ou seja, os círculos é uma forma, a comunicação não violenta é outra, né? Os círculos temáticos são outras, as rodas de conversa são outras, mas as escolas desenvolvem. E, por último, nós fizemos um círculo numa escola que uma professora mestranda, no meio do círculo, começou a chorar positivamente, foi agradecer e falar dos processos de violência, de bullying que ela tinha sofrido na vida dela, que ela se mutilava e o quanto isso repercutia, quanto isso tinha repercutido. E de um outro professor, esse dia o Vitor estava comigo, o cara nem falava na escola, um excelente professor na matéria dele, e ele participando do círculo junto com a gente, com os alunos do 8º ano. Em determinado momento ele pediu a palavra, a gente deu objeto de fala para ele falou, Mário, primeiro eu queria te agradecer. E segundo, eu queria dizer uma coisa que é um tabu para mim há 30 anos aqui. E aí ele levantou e falou assim, eu sou bissexual. E a gente estabeleceu o diálogo na escola. E a partir desse dia, os alunos que faziam brincadeiras de homofobia na escola e até, né, machucava ele indiretamente. Ele falou, Mário, foi muito bom, porque a relação de respeito comigo depois desse dia foi uma coisa fantástica. Os alunos chegam na escola e vêm me abraçar, vêm conversar comigo, vêm perguntar se eu estou bem, né, vêm perguntar se está tudo bem. Então, assim, o diálogo, como o Marcos falou, hoje não tem uma metodologia. Você pode trazer várias. Tem a formação da professora Thelma Vinha, tem várias pessoas que têm tido uma contribuição muito bacana. Né? Agora, o melhor mecanismo é o diálogo, é a escuta empática, é você sentar com esse adolescente, com os professores. Fizemos, por último, um círculo no Júlio de Mesquita. Gente, se eu pudesse filmar isso para vocês, vocês precisam ver com os professores. Foi uma coisa... Assim, eu cheguei lá uma primeira vez, os professores sentavam e todo mundo, cara de durão no celular. Depois do círculo, você chega na escola hoje, eles vêm te abraçar. Professor e professor. Então, o círculo ele tem um potencial
que é uma coisa, primeiro, porque ele coloca todo mundo em pé de igualdade, ninguém é melhor do que ninguém. Ali. Segundo, todo mundo tem o direito da palavra também em pé de igualdade. Terceiro, você vai falar dos seus sentimentos de tudo ali, aquilo vai ficar guardado ali, não vai sair dali para lugar nenhum. E a escuta empática, como eu falo, é a coisa mais fundamental. Então, o resultado que a gente tem tido hoje, que nem eu falei, no Humberto, o IDEB, vamos falar de números, o IDEB, quando eu cheguei lá, era de 5,2. O IDEB do Humberto é de 7,6. Então, se for falar de número, o IDEB é de 7,6. Você chega na escola, tem caso de violência? Tem, pontual. Mas os alunos olham e falam, ó, não, aqui tem o grupo de justiça restaurativa. Aqui tem a reunião do Grêmio, no grupo de justiça restaurativa, a gente vai ter que discutir. Então, ou seja, os conflitos não vão deixar de existir. O que a gente fala para os adolescentes, para todo mundo, assim, nós precisamos pensar junto quais são as maneiras de resolução desses conflitos. E aí não é com violência. E o resultado tem sido fantástico. Obrigado. Boa tarde, gente. Eu sou professora do Domingos Walter Schmidt, no bairro São Martim. Eu sou professora do AG1. E eu comecei esse ano, na verdade, na segunda metade do ano, a conversar com os pais a respeito de disciplina positiva, que é educar com respeito. Então, acho muito legal estar ouvindo isso hoje, mas eu acho tão importante a prevenção, porque eu achei que, né, as crianças, desde pequenininha, precisam ser educadas com respeito, né? Acho que aí sim o desenrolar disso, né, vai ser muito positivo. Então foi muito legal estar ouvindo isso, mas eu fiquei contente de estar podendo fazer alguma coisa nesse sentido. Eu falei que agora eu começo na primeira reunião de pais, eu já vou conversar sobre isso. A gente fez um folder com as informações bem básicas, né? E aí, então você me estimulou, inclusive, vocês a continuar com esse trabalho. Eu acho bem importante mesmo. Qual que é o seu nome? Desculpa. Eneida, obrigado. Eneida, a gente sempre fala o seguinte, a gente conversa, nós fizemos no Humberto um círculo com os funcionários terceirizados. Quando a gente chamou os funcionários para fazer o círculo, vocês sabem o que aconteceu, né? Primeira coisa que eles pensaram, nós vamos ser mandados embora. Não, eles pensaram, mas nunca fomos ouvidos aqui na escola, nós vamos ser mandados embora. Fizemos alguma coisa, vai mandar todo mundo embora. Eu falei, gente, calma, é só um círculo para a gente conversar. Gente, o resultado disso foi fantástico. Porque os funcionários, eles que muitas vezes são o olho da escola, que a escola, os professores, direção, equipe, não conseguem ver tudo. E aí eles começaram no círculo a falar sobre os seus sentimentos, necessidades, etc. e tal. E aí começaram a ser um colaborador de falar assim, ó, tal hora, horário tal, acontece violência do banheiro, fulano com ciclano. Eles sabiam de tudo. Eu falei para a direção, falei, Aurora, Alessandra, a vice-diretora, eu falei, vocês precisam fazer um círculo com os funcionários. E eles passaram a ser uma parte de apoio. E aí eles ficaram tão felizes, falaram do sentimento deles, das necessidades e etc., ficaram muito felizes. E eles passaram a ser um colaborador. Falando, não precisa citar nome, ninguém vai saber que eles fizeram isso, né? Mas, ou seja, eles sabiam de tudo que acontecia na escola, mais do que a direção da escola e mais do que os professores. Porque muitos combinavam de ir no banheiro, horário tal, com o celular, pelo WhatsApp, para poder cometer violência com o outro. E eles iam tudo isso. Então, olha para você ver o que o círculo proporciona. Segunda questão que você falou que é fundamental e que a gente sempre fala nas discussões. O papel da família, a gente frisa isso sempre. Por isso que eu chego na escola e falo, ó, nós vamos fazer o círculo com os professores, com a equipe gestora, com os alunos, mas nós precisamos fazer com os pais. Por quê? Porque a escola hoje, eu sou pai, eu participo, eu era da CPA lá do CAIC, que é um espaço bacana, do conselho. Mas o entendimento de nós, pais, hoje, é que a escola é um depósito para os nossos filhos. Eu preciso deixar ela aqui que eu preciso trabalhar. Claro que a gente sabe das necessidades, das dificuldades, mas não pode ser entendido dessa forma. E quando eu comecei a trabalhar com justiça restaurativa, com comunicação não violenta e com ciclos de paz, eu falava, pai, eu não estou aqui para defender a escola, nem o diretor, nem o vice, porque não é, né? Mas venha para a escola para você conhecer o dia a dia da escola. Porque na maioria das vezes você chega em qualquer escola, o diretor não comeu, o vice não conseguiu nem ir no banheiro, a OP está 3 dias sem comer. É verdade, vocês estão lá, vocês sabem disso. O professor, então, nem se fala. Às vezes eu chego na escola e falo assim, diretor, você comeu? Eu falo, Mário, eu não tive tempo nem de fazer xixi hoje.
Não dá. E aí o pai chega na escola, joga o filho lá, literalmente, acha que a responsabilidade, que já sempre foi nossa, de educar, é da escola. A escola transfere conhecimento, amplia sua mente, saberes, etc. Então, não é papel da escola educar o seu filho, literalmente, é papel da família. Então, ou seja, a família é fundamental nesse processo. Ela precisa chegar em casa, e não é chegar em casa que eu falo, de eu perguntar assim, oi, boa tarde, como é que foi seu dia? Não, isso é o mínimo. Perguntar como é que foi seu dia. Olhar o caderno, isso é o mínimo de um pai. É muito mais do que isso. É sentar, escutar os seus filhos, conversar, perguntar quais são as matérias que aconteceram, o que aconteceu no estudo do meio, como é que vai ser outro dia, quais foram as relações que aconteceram, teve algum caso de discriminação, de preconceito, como que você lidou com isso, o que aconteceu na escola, quais são, tem algum bilhete, tem alguma coisa. Ou seja, perguntar, depois ouvir. Eu faço isso em casa. Eu falo, Marte, agora vamos fazer o círculo aqui, e aí cada um vai falar. Bom, como é que foi? E, claro, no começo eles pai, foi legal, normal. O que é normal? É porque tu adolescente fala assim, qual que é o sentimento que você chega aqui? Normal. Mas o que é normal? Ah, sei lá, normal, meio feliz, meio triste, meio... Ah, tá, então não é normal, meio feliz, meio triste. Mas o papel dos pais é fundamental, porque a pressão fica toda para a escola. Isso que o Heitor falou aqui, se você desenvolve um trabalho que é fundamental, dá certo... Os elogios não ficam para a escola. Não fica para o NAED, não fica para a vice, para a OP, não fica, é obrigação do professor. O professor não fez mais que sua obrigação. Ah, a escola fez, até que enfim essa escola, a direção da escola está fazendo alguma coisa, hein? Está educando meu filho direito, hein? Essa é a fala do pai. Eu falo, pai, eu chego na escola e falo, pai, calma, o que você está fazendo? Nada, ele está criticando, fazendo julgamento moral, ele está estimulando o preconceito, a violência. Cheguei numa escola de o pai foi lá pegar o aluno que ele saiu do trabalho, ele perguntou para o moleque estava em choque com medo de apanhar do pai. Aí ele perguntou o que aconteceu. Não, pai, estava brincando com umas menininhas. Sabe o que o pai respondeu? Eu já falei para você não brincar com menininha. Você não é viadinho. Então, como que dá? Isso não tem condição. O pai precisa se despir dos seus preconceitos, quebrar seus, romper esses paradigmas. Precisa estudar, porque a gente lê bastante, entender tudo isso. Eu não tenho todas as respostas, mas todo dia eu estou lendo, fazendo o curso. Fiz o curso de facilitador. Estou terminando um curso EAD agora pela Universidade Federal de Pernambuco sobre núcleos de não violência na escola, com mais 500 escolas no Brasil, tudo que tem uma experiência muito bacana. Você tem que buscar informação. Em relação ao celular, é monitorar seu filho. É dizer para ele que se ele propaga o cyberbullying lá numa brincadeirinha, isso é crime e seu pai vai ser responsabilizado. É saber qual é o acesso que o seu filho está tendo em que rede social, até que horário. Na minha casa eu fiz uma regra que deu certo, gente. Não sei se a de vocês vai dar. Que eles também gostam. Eu sempre chego nos lugares e falo assim, gente, qual é o dia, como que é o dia hoje? Free Fire. O Free Fire é o Deus me livre, o molecada deixa de comer por causa do Free Fire. Em casa não é diferente. Só que aí eu não vou tirar o celular dos três. Eu chamei os três para conversar, falei, Marte, Samora, Malik, senta aqui. Eu fui falei, vamos fazer uma negociação aqui? Podemos? Falei, papai, podemos. Para usar o celular um pouquinho mais, no sábado, no domingo, precisa ler um livro por mês. Pode ser, vocês escolhem o livro, não vale gibi. Porque aí gibi fica muito fácil. Mas vocês escolhem o livro que vocês querem ler, eu vou sair no prejuízo nada, eu vou sair ganhando, porque eu vou ter que ler 3. Porque depois eu vou ter que conversar com vocês sobre o livro. Mas podemos fazer? Ô, pai, podemos. O Marte, que é o maiorzão, já deu uma olhada para mim, né? Falou, vou pegar meu pai, velho. Não gostei dessa proposta aí, não, mano. Não, ele olhou para mim bravo. Ele falou, pai, não gostei dessa proposta aí, não foi legal. Mas ele pegou. Aí ele não gostou, ficou meio assim. Aí o Malik leu esse ano 20 livros. O Samora, que é o do meio, que é mais atinado, leu 29. Ficou chato. Ô pai, eu preciso ver um livro que você leu 30. Eu falei, pode parar, Samora, você tá chato. Pode parar. Aí o Marte olhou, falei, Marte, e aí? Ele falou assim, pô, eu preciso correr, que o negócio tá ficando ruim para mim aqui, cara. E ele começou, aí eu chegava em casa e ele, ô pai, eu já li mais um livro lá. Hoje eu li a história do Martin Luther King, da Rosa Parks. Hoje eu li do Mandela. Esse dia eu estava lendo um livro do Obama lá. Falei, é mesmo? Que legal. Fala um pouco para mim. Ele começou a falar e vamos conversar, porque eu já sabia. Então, ou seja, sabe, o pai tem que ser um estimulador. E aí ele tem que participar do espaço da escola. Porque julgar o professor, a bucha sempre fica para o professor. Não é o MEC que está fazendo isso. Esse MEC a gente sabia que ia fazer isso e pior. Mas nós, pais e mães,
fazemos essa pressão em cima de vocês, porque nós achamos que a responsabilidade do filho perfeito que vai passar no vestibular da FUVEST é só de vocês. E aí, se dá errado, o culpado é vocês. Claro, é fácil, julgamento moral. Ah, meu filho não aprendeu? Aquela professora de português, hein? Não gosto dela. Nossa, ela não ensina meu filho direito. O cara não olha nem o caderno. Outro dia eu estava falando com uma mãe, ela falou assim, Mário, o meu filho não gosta de ler. Eu falei, é mesmo? Quantos livros você estimulou, leu com seu filho? Nenhum. Eu falei, então, filha, não tem milagre, você tem que ler, né? Não tem segredo. Obrigado, gente. Muito obrigada pela presença de todos. Queria saber se todo mundo tem o meu contato. Não? Se vocês precisarem de alguma coisa, eu estou à disposição. Gente, quem quiser pegar o folder está ali. Eu vou em reunião de pais. Podemos tirar uma foto aqui todo mundo junto? Então vamos aqui tirar uma foto junto, tirar essas cadeiras daqui. Vem aqui, ó, todo mundo junto. Ô irmão, por favor, puxa essas cadeiras para lá para nós, por favor. Vem cá, Vanessa. Vem. Gente, vem cá para nós tirar uma foto. Puxa essa... TV Câmara, Campinas.